Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 2, para estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu quero também agradecer a Deus pela oportunidade, de estar aqui compartilhando dessa palavra. É sempre uma imensa, eu diria imensa porque eu não consegui achar uma palavra maior, uma imensa responsabilidade estar ministrando a palavra de Deus. Mas nós cremos num Deus que fala conosco, amém? Nós cremos num Deus que tem prazer, A palavra diz que Ele tem prazer a se manifestar a nós. Tem prazer em nos ensinar, tem prazer em nos perdoar, tem prazer a andar conosco. E certamente, hoje, como já temos recebido nesse culto de hoje, vamos continuar a receber também por meio da palavra do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 2, agradeço também ao pastor Jeová pela oportunidade, todos os pastores, que Deus abençoe esta casa, os seus obreiros e cada um de nós, que a gente continue crescendo em Deus. O título na minha Bíblia diz assim, do capítulo 2, o nascimento de Moisés. Vamos ler do 1 até o verso 10. Amém? Deixa eu ler no telão para que a gente possa acompanhar. Vamos fazer o seguinte, não vou mudar minha regra não, vamos lá. Vocês estão comigo, amém? Então vamos ler juntos? Pode ser? Porque aí eu leio um, vocês leem outro, enquanto vocês leem eu vou também acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Verso. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com betume e pôs nele o menino. Depois deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. Verso 4. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada de suas servas, que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. O verso 7 diz assim: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Todos juntos o 8. Então a filha de Faraó disse a ela: leve este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. O último verso, o verso 10. Aleluia. Que história, amados? A Bíblia tem tremendas histórias. E essa é uma daquelas que nos ensinam tanto, que falam tanto conosco. E eu queria hoje compartilhar um pouco com vocês sobre essa história. Nós estamos no ano de 2025, qual é o nosso tema? Missões, E acho que eu ouvi numa escola bíblica, que, salvo engano, o pastor Calil falando que missões começa em nós, Nós, primeiro, temos que trazer Deus para a nossa vida, para que a gente possa levar a outras pessoas. Eu queria expandir um pouco essa palavra dele, dizendo que missões começa também na nossa família, na nossa casa. É um lugar também onde começa missões. E eu queria hoje falar um pouco sobre essa família que a Bíblia relata aqui, esse momento do nascimento de Moisés, mas é uma família que experimenta algumas coisas, e por meio desse momento, a Bíblia certamente tem ensinamentos para as nossas vidas. Eu sei que você já conhece a história, eu sei que você é um leitor da Bíblia. Amém? Você é um leitor da Bíblia? Se você não for, dá um amém aí pela fé. Você vai virar esse leitor em nome de Jesus, Somos leitores da palavra do Senhor. Hoje em dia, até assim, é bem mais fácil até você se tornar um leitor assíduo assim, da Bíblia. A gente tem diversos aplicativos que você marca lá, capítulos lidos. Quantos já ouviram esses aplicativos aí?
Tem vários. Eu baixei um no início do ano, falei, vou fazer aquela leitura anual, e você vai lendo, e é bênção, amados. Então, assim, a gente tem sempre a oportunidade de crescer, a gente tem sempre a oportunidade de conhecer. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos, né, a conhecer. Então, prossiga, vamos prosseguir. Nós somos leitores da Bíblia, somos estudantes da palavra do Senhor, cremos no Deus que fez a Bíblia e deixou ela para nós, para que a gente tivesse o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então, vamos lá, vamos para essa história poderosa aqui do nascimento de Moisés. E eu falei que eu iria falar de família, e eu queria já começando a falar sobre os pais dessa criança. Quem eram os pais de Moisés? Se a gente for ler a genealogia um pouco mais à frente, em Êxodo mesmo, lá, salvo engano, no capítulo 6 ou no capítulo 10, você vai ver quem eram os pais de Moisés. O nome do pai de Moisés era Arão, e o nome da mãe de Moisés era Joquebede, né? Então, esses eram os pais dessa criança. O nome Arão significa povo engrandecido ou amigo do Altíssimo, né? E o nome Joquebede, Deus é glória. Ou seja, é uma família formada por pai e mãe que eram não apenas do povo de Deus, mas também da tribo de Levi, né? Serviam a Deus já desde os seus pais, já desde lá de Levi, já desde lá de Abraão. E nesse momento aqui, só para contextualizar a todos, a gente tem um povo de Deus que foi levado ao Egito, né? Teve que ir ao Egito pela fome, lembra lá de Jacó, que é levado ao Egito, e José recebe seus irmãos, e depois disso a Bíblia fala que surge um novo faraó que não conhecia José e começa a escravizar esse povo, e esse povo passa um período muito longo lá no Egito sendo escravizado. E essa história aqui já está aproximadamente em torno de 400 anos esse povo escravizado, e a gente encontra esta família, esse Arão e a Joquebede, né, ambos da tribo de Levi, com esta criança para nascer. Já tinham 2 irmãos, Arão e Miriam, e aí temos Moisés para nascer, né? Então, a gente tem uma família crescendo, a gente tem uma família que está aumentando, e toda vez que uma família aumenta, a gente fica feliz, né? Que bom que vai nascer uma criança. Que bom que vai vir aí mais alguém para somar na nossa família, né? A gente faz festa, a gente faz aniversários, enfim, a gente congratula com o nascimento de uma criança. E a gente tem aqui esta família que crescendo, e eles, sendo da tribo de Levi, ainda não sabiam. Mas a sua família, ou seja, a família de Levi, seria uma família sacerdotal. Seria uma família que iria carregar a presença de Deus. Seria uma família que iria carregar a arca do Senhor. Então, assim, Joquebede e Arão estão dentro de uma família que será à frente uma família sacerdotal. Né? E eles ainda não sabem disso, eles só estão vivendo a sua vida, e tem Moisés para nascer, e o momento parece que não é muito bom. Mas o fato é que essa família será uma família sacerdotal. Essa família será uma família que vai carregar a presença de Deus. A nossa família, mas Deus nos fez para que a gente seja sacerdote do Altíssimo também. 1 Pedro 1, verso 9, tem um verso que você conhece demais. A gente fala ele quase todos os dias aqui na igreja, né? E ele diz o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós também somos famílias, e somos famílias sacerdotais. E é interessante essa palavra de 1 Pedro, que ela fala assim que vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, mas com um objetivo. E qual é o objetivo? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a gente quisesse adequar esse texto de 1 Pedro 1,9 ao nosso ano de 2025, seria assim, ó Igreja Batista Ebenezer, né? Vocês são, acho que é 2 Pedro, é isso? Tá, acho que eu passei o endereço errado aqui para Perdão aí, perdão. Tá, vamos voltar aqui. Eu estou falando de Pedro 1,9. É 1 Pedro, pastor? 2.
Tá, ele está conferindo lá. Mas vamos lá. Se a gente quisesse adequar esse texto a nós, a Igreja Batista Ebenezer, para o ano de 2025, o texto diria o seguinte, que nós, Igreja Batista Ebenezer, somos nação santa, somos geração eleita, para o quê? Para cumprir missões. 2 Pedro 2,9. 2,9. Põe para a gente, por favor. Glória a Deus, então, né? Aleluia. Tá, os crentes de Bereia estão ajudando aqui. 1 Pedro 2,9, né? Essa versão diz assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus, vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam cumprir missões no ano de 2025. Tudo isso para que vocês sejam usados por Deus para fazer missões no ano de 2025. Porque certamente Deus tem missões para as nossas vidas. Deus tem missões que começam na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Deus tem missões que começam na nossa faculdade, no nosso trabalho. Onde pisar a planta do vosso pé, a Bíblia diz que nos dá por herança. Nós somos chamados no ano de 2025 para servir ao Senhor, servir em família e servir com missões também, para a glória do nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 2,9, então, você nunca mais vai esquecer 1 Pedro 2,9, amém? Eu vou me lembrar. Em nome de Jesus você vai se lembrar também. Agora tem mais uma coisa, essa família, ela é da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, né? Merari, Coate e Gerson. Arão é filho de Coate, ou seja, dos coatitas, vai à frente formar a tribo dos coatitas. Essa família, essa tribo, vai carregar a arca do Senhor, vai carregar os utensílios sagrados. Lembra lá no Êxodo, quando eles estão saindo já do Egito, né? E tem um tabernáculo montado, tem uma nuvem no céu, tem uma coluna de fogo guiando o povo. A Bíblia fala que onde a nuvem ia, o povo ia atrás. E onde a coluna ia, o povo também ia. Por quê? Porque era Deus guiando o povo. Agora, se eu tenho o tabernáculo montado e a nuvem começa a se mover, o que acontece? Vamos desmontar esse tabernáculo, vamos carregar tudo. E quem carregava a arca do Senhor? Os filhos de Levi, os filhos de Arão e Joquebede. Sabe, Deus tem para os nossos filhos um futuro de carregar a presença de Deus. Deus tem para cada uma das nossas famílias um futuro de carregar esta presença do Espírito Santo. Deus nos fez geração eleita para quê? Para que tivéssemos filhos também eleitos, para que tivéssemos famílias também eleitas. Né? Por mais que alguém possa dizer, mas meu filho ainda está distante, meu filho ainda tá longe, como o filho pródigo também esteve, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, tem um pai esperando por ele. Tem um pai que está olhando de longe, esperando ele voltar. E esse pai já está com um presente lá para essa criança, já está com um presente lá para esse filho. Já tá lá com um anel para que ele colocar no dedo desse filho. Já está lá com sandálias para colocar nos pés, já está lá com vestes novas para esse filho. A Igreja Batista Ebenezer, agora se a gente olhar para nós como Igreja Batista Ebenezer, lá no texto lá de origem da igreja, diz assim que as gerações futuras alcançarão as nações. E nós como igreja já temos 30 anos, já estamos terminando uma geração e vai outras gerações saírem, e outras gerações vão conquistar nações para a glória do nome de Jesus. Isso vai ser feito pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, que irão carregar essa presença do Espírito Santo onde quer que eles forem. E vidas serão curadas, vidas serão transformadas para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Arão e Joquebede. Miriam e Arão e Joquebede grávida para nascer um menino. E o nome do menino, eles ainda nem sabem qual será o nome do menino, mas o menino está para nascer. Interessante que, qual é a situação dessa família nesse momento, né? Eu falei sobre a gente fazer festa quando vai nascer um filho, mas eles não tinham muito o que festejar, né? A situação não era muito boa. Se você olhar no livro de Êxodo mesmo que nós lemos, alguns versos anteriores, no capítulo 1 de Êxodo, versos 13 e verso 14, a gente tem uma noção do que estava acontecendo com essa família.
Diz assim a palavra do Senhor: por isso os egípcios faziam o quê? Escravizavam os israelitas com mais rigor. E o verso 14: assim lhes amarguravam a vida. Então a gente tem uma família que está sendo feito de tudo para que ela seja amargurada de vida, com serviços pesados, com barros, com tijolo, com todo tipo de trabalho de campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Então a gente tem uma família que está passando por uma situação um pouco complicada, está passando por um momento dentro ali do povo de Deus, naquela escravidão, que os egípcios estão fazendo de tudo para que eles não crescessem, para que eles não prosperassem, para que eles morressem. É interessante que, se a gente voltar um pouquinho antes, no verso 12, a Bíblia vai dizer assim que quanto mais eles tentavam, quanto mais os egípcios oprimiam, o povo de Israel mais o quê? Se multiplicava. Quanto mais o inimigo tentava, mais eles cresciam. Quanto mais o inimigo, fazia, vamos piorar, mais o povo se multiplicava, mais o povo prosperava, mais Deus era com eles. Eu queria te dizer uma coisa: não importa o que o mundo está tentando fazer na tua vida, você tem um Deus poderoso para te fazer prosperar, para te fazer crescer, para te fazer ser bênção. E por mais que o mundo tente aí fora, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. O nosso Deus nos abençoa, o nosso Deus é conosco. A palavra diz assim que ele se alegra, Ele fala assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Senhor agradou. O Senhor se agrada em dar a nós o reino, em dar a nós a presença do Senhor. Então, eles estão passando por um momento difícil e às vezes nós também passamos, sim ou não? Passamos, A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo. Dá para imaginar, Arão falando para Joquebede: Joquebede, tem bom ânimo, meu amor. Tem bom ânimo, Miriam. Tem bom ânimo, Arão, porque não está fácil, mas tem bom ânimo. E Deus fala conosco hoje também: olha, tem bom ânimo. Às vezes a situação não está fácil, não está assim, as melhores nesse momento na sua vida, na sua família, mas tenha bom ânimo. Tenho 2 textos para você sobre isso. Salmo 125, versos 5 e verso 6. A palavra do Senhor vai dizer para nós que às vezes, quando passamos por momentos difíceis, quando passamos por momentos de choro, quando passamos por momentos de tribulações, A palavra do Senhor diz o seguinte, Salmo 125, o verso 5 e verso 6. Mas os que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz seja sobre Israel. Passa o verso 6, por gentileza. 125, por gentileza. A gente está no 126, 126. Deixa eu abrir aqui que meus endereços hoje não estão bons, 126, 5 e 6. Exato. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. O verso 6, aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo trazendo os seus feixes. Então tem momentos que a gente vai semear com lágrima. Tem momento que vai ser momento de choro. Sabe, Joquebede, não está fácil, mas vamos servir ao Senhor. Vamos esperar em Deus. Vamos esperar que Deus vai ter coisas boas para a nossa vida. Salmo 46, verso 1. Ainda sobre esse momento da vida de Joquebede, a palavra do Senhor diz o seguinte. Salmo 46, a partir do 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O verso 5 diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao amanhecer.
Deus vai nos ajudar, amados. Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar a tua família. Isso vai passar em nome de Jesus. O choro pode durar à noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Deus vai nos ajudar ao amanhecer. A palavra do Senhor será conosco. Deus vai nos fazer melhores. Deus vai nos fazer fortalecidos a cada dia para a glória do nome de Jesus. Muito bem. Então, a família vai esperando, termina os 9 meses, nasce a criança. Interessante que quando Moisés nasce, a Bíblia vai dizer que havia um edito do rei para que matasse as crianças que nascessem naquele período, né? E as parteiras foram ordenadas que matassem os meninos, né, do sexo masculino que nascessem do povo hebreu. E Hebreus capítulo 11, verso 23, a gente tem qual foi o posicionamento, né, dos pais de Moisés. Os pais de Moisés tinham uma ordenança para que matasse o seu filho, mas eles fazem exatamente isso. Olha, pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. O povo esperava um libertador e Moisés seria esse libertador. E quando Moisés nasce, alguém fala assim, não mata. Quando nascer, mata. E a Bíblia fala assim que os pais de Moisés não temeram o edito do rei, pelo contrário, esconderam a criança. Sabe, Deus também tem nascido nas nossas vidas. Jesus Cristo nasceu em nós. E quando Jesus nasceu em nós, pensando nos dias atuais, muitas coisas também vieram para tentar impedir esse nascimento. Muitas coisas vieram para tentar matar Jesus na nossa vida. Para tentar impedir, né, que a nossa fé prosperasse. A Bíblia fala de uma semente que é jogada sobre os espinhos, né, e vem as dificuldades da vida, vem as coisas da vida tentando nos impedir o crescimento dessa semente. E da mesma forma, quando nasce o libertador lá, Moisés, alguém fala assim, manda matar esse aí, porque ele não pode crescer, ele não pode prosperar. Mas Deus é poderoso, amados, e a Bíblia fala assim que os pais de Moisés não temeram o edito do rei, mas esconderam a criança até 3 meses. Tem um texto na palavra que diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, muitas vezes o mundo quer que a gente esqueça Jesus, que a gente abandone Jesus, que a gente faça isso, que a gente faça aquilo, e hoje já não são editos do rei, mas são propagandas diárias, são palavras diárias, são amigos diários que vêm sempre falando assim, olha, esquece Jesus, mata Jesus no seu coração, deixa essa história de servir a Cristo, deixa essa história de servir a Deus, né? Mas assim como Joquebede fez, e Arã fez, guardando aquela criança, nós também vamos guardar o Senhor no nosso coração. Vamos guardar Jesus na nossa vida. Vamos guardar essa esperança. Porque é por essa esperança que nós somos salvos para a glória do nome de Jesus. Amém? Não hesitaremos, amados. Não hesitaremos. Ainda que Satanás venha, dizer o que quer que ele venha dizer, nós não hesitaremos. Estamos fechados com Jesus. Amém? Romanos 8, 38 e 39 tem um texto também bem conhecido, que diz assim, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu te falar, nada pode te separar desse amor. Nada pode te separar de Jesus Cristo, nada pode impedir você de continuar esta jornada, de continuar a jornada rumo ao céu. Nós temos um destino, nosso destino é o céu. E quando estivermos no céu, estaremos com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós continuaremos firmes, nós nos manteremos firmes. Nós faremos missões, nós pregaremos o Evangelho, nós falaremos de Deus, né? Nós manteremos programa que vai à televisão, enfim. Nós faremos aquilo que Deus colocar na nossa mão para fazer, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Interessante que, se a gente for olhar com calma os textos que nós acabamos de ler sobre Moisés, aqui no capítulo 2 de Êxodo,
no verso 2 também, diz que os pais de Moisés olham para ele e falam assim que o menino, a qual concebeu, deu à luz ao menino, e o menino era o quê? Bonito e saudável, e o escondeu por 3 meses. Então, Deus tem estratégia, sim ou não? Deus tem estratégia, amados. E daí a estratégia de Deus para manter a vida de Moisés ali nos pais dele foi fazer Moisés bonito. A Bíblia fala assim que os pais olham para ele e falam assim, que menino bonito. Né? A minha versão fala assim, teve um filho vendo que era formoso. Né? Os pais viram que Moisés era formoso. Falou assim, esse menino é muito bonito, a gente não pode matar esse menino não. E esconde Moisés. Deus dá estratégia, Deus usa a estratégia ali para manter a vida de Moisés junto aos pais, para fortalecer a fé dos pais também. Né? E Moisés ali é mantido por 3 meses. E aí, quando, num segundo momento, a filha de Faraó vai encontrar com Moisés, Deus já usa uma outra estratégia, né? Lá no verso 6, vai dizer o seguinte, que a filha de Faraó, abrindo, viu a criança, e era um lindo menino e chorava, né? E porque ele chorava, ela ficou enternecida, ou seja, ficou, né, com compaixão ali da criança, né? E falou, certamente esse menino é menino dos hebreus. Então, Deus usa ali o choro ali para dar estratégias. Foi a estratégia de Deus ali para manter a vida de Moisés. Na nossa vida, na nossa caminhada, Deus tem estratégia para nós, amém? Deus tem estratégia para cada, Deus tem maneiras de fazer as coisas. Deus tem jeito de fazer as coisas. E eu queria te dizer uma coisa, o jeito de Deus é melhor. O caminho de Deus é melhor. Às vezes a gente fala assim, não, Senhor, faz desse jeito, faz dessa maneira, né? Mas o jeito de Deus é melhor. Tem um texto lá em Provérbios 24, verso 6, que vai falar exatamente sobre aquele que vai para a guerra, né? Se você vai para a guerra, quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Amém? Quantos entendem que nós estamos em guerra? Estamos em guerra, amados. E tem mais, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, nem a nossa vizinha, nem o nosso chefe, nem o nosso senador, o nosso presidente, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos de estratégia de Deus. E nós precisamos de direcionamentos de Deus na nossa vida. E certamente Deus vai dar direcionamento a cada um de nós. Deus vai dar estratégias para você vencer. Amanhã começa uma semana de trabalho. A semana começa hoje, né? Mas amanhã começa o primeiro dia de trabalho, que é segunda-feira. E na sua segunda-feira, eu creio que o Senhor vai te dar estratégia na sua faculdade, estratégia no seu trabalho, estratégia na sua empresa. Deus vai dar estratégia. Deus vai dar um jeito, né? Deus vai falar, vai fazer você formoso ou vai fazer você chorar. Eu não sei qual vai ser a estratégia, mas o fato é que vencedor você vai sair para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Se a gente, já partindo aqui para o fim da história, a gente vai vendo que Moisés, ele é mantido, né? E a gente, o último verso que nós lemos fala que ele se torna filho da filha de Faraó, né? E ele é criado ali dentro do palácio, com todas as regalias, com tudo que um príncipe teria direito, né? E a Bíblia fala assim que chega um momento que Moisés tem uma escolha, né? E Moisés escolhe, a palavra diz lá em Hebreus que ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. Ele se recusa, ele fala assim, olha, eu prefiro, ainda que seja morrer, passar pelas agruras, mas ser conhecido como quem tem uma família que serve a Deus. Como quem tem uma família que adora a Jesus. E Moisés toma essa atitude. E a partir dessa atitude, amados, tudo vai se mudar na história daquele povo. Aquele povo que estava escravizado por tanto tempo, né? Ele vai ser liberto agora pela mão poderosa do Senhor. A gente conhece a história que Deus vai usar Moisés, vai usar Arão, né? Para falar àquele povo, para falar ao faraó, e as coisas começam a se transformar. E tudo deságua lá no final. E tem um verso lá, o salmista registra, quando Deus tira esse povo lá do Egito. E Salmo 105, verso 37, ele dá um resumo bem clássico do que acontece depois desses 430 anos de escravidão, de sofrimento. E Deus levanta a Moisés, esse libertador,
para fazer coisas grandes ali. Salmo 105, verso 37 vai dizer o seguinte: o Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de quê? Prata e ouro. E não se encontrava em suas tribos quem fosse trôpego, ou seja, quem estava fraco, quem estava fraquejado. Pelo contrário, o povo saiu fortalecido. E o povo saiu cheio de prata e ouro. O povo saiu com a bênção espiritual e com a bênção material nas suas mãos. A gente ficou escravizado, a gente sofreu, mas agora a mão poderosa do Senhor nos libertou. A mão poderosa do Senhor nos livrou desse faraó. E nós vamos saindo desse Egito agora e vamos levando aqui conosco a nossa riqueza, o fruto do nosso trabalho. Vamos levando conosco aquilo que Deus nos permitiu levar. E vamos para um objetivo. E a palavra fala assim que Deus chama o povo, sabe para quê? Para fazer uma festa lá no deserto. Para festejar ao Senhor no deserto, para ir para uma montanha, adorar a Deus, servir ao Senhor, dizer que Deus é bom, dizer que Deus é poderoso, dizer que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. E eles não voltam mais atrás, por mais que queiram voltar, o Senhor caminha, o Senhor vai à frente, o Senhor vai dando direção, como nos tem dado a cada dia, amados, como tem nos ensinado a cada dia. E nós vamos continuar nessa jornada, nós vamos continuar nesse caminho, até o dia que o Senhor voltar, para a glória do nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.